tudo, agora eu estou assim, tudo, o momento. Deus prepara, é o único, não voltará. Então aproveite. Amém? Um abraço do irmão que está do seu lado, cumprimente Deus, levantar, cumprimente ele de onde vão te ver nessa noite. Amém? Glória a Deus. Enquanto você abraça o teu irmão, quero agradecer ao Senhor pelo convite que ele nos deu, através do seu Santo Espírito, e durante essa oportunidade, através da vida do nosso irmão, pastor Eduardo também. Nós ouvimos da casa que nos indicou essa obra, queremos aqui compartilhar um momento gostoso. Porque a verdade é que um dia todos nós, penso eu, e quero acreditar que todos vocês, estarão comigo na eternidade. Porque eu vou na eternidade, quem quer comigo? Então nós estaremos lá na glória do nome do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, quero que os santos abram aí a palavra do livro de Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1. É uma mensagem dolorosa, mas vem do céu para nós entendermos a verdade do que Deus tem preparado para nós. Mateus capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1, nós temos uma revelação do Espírito através da vida de Levi, Mateus. Um homem que foi designado pelo seu próprio povo como traidor, mas o Senhor o chamou para a sua obra e fez dele verdadeiramente um homem de Deus. Amém? Um homem que se aliou a Roma e por algum motivo começou a cobrar tributos do povo de forma desorbitant, acabou sendo um dos maiores próximos de Cristo. E nós queremos louvar a Deus pela vida de todas as coisas que vêm depois de Mateus. Amém? Hoje você é um sucessor da obra de Deus. É alguém que um dia estará sucedendo a vida do pastor que aqui está nessa igreja. Então, tudo aquilo que o Senhor tem oferecido em revelação à sua palavra, através dessa oportunidade de outras mais que você vai ter, não só nessa casa, mas como foi dito aqui, pela boca dos pequenos, quem sabe num culto no lar, quem sabe através de um testemunho na rádio, de certo, aprenda aquilo que Deus lhe tem lhe dado, e que isso possa servir para a sua vida de lição por toda a eternidade. Se é possível, a Bíblia diz em Zacarias, não desprezei o dia das coisas pequenas, porque de certo, o Deus de todos aqueles que estão aqui é um Deus vivo e poderoso que tem nos escolhido para anunciar suas boas novas. Amém? Quem achou da glória a Deus? Mateus, aleluia. Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1. Quem achou, dê um outro glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíam ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando consigo as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Entretanto o esposo foi queimado, e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que veio aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo ela vindo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Coloque a Bíblia no canto da sua cadeira, em nome de Jesus. Um sinal de comunhão, partilha de uma corrente, dê uma mão para o irmão que está do seu lado, de pé. Vamos orar um pouquinho mais, orar um pouquinho mais com o Senhor. Buscar um pouquinho mais com o Senhor aquilo que Ele tem para nos oferecer. Nem de olhos fechados, eu tenho que comigo você ora nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa oportunidade, buscando a sua face. Pai, eu reconheço que sem a tua presença, Senhor, sem a tua força, não dá para pregar a tua palavra. Por sabe, Deus, que as condições físicas que estavam prestadas, discutindo a mensagem da tua palavra nessa noite.
revelamos agora. Que tudo aquilo que atrapalha o teu espírito de ser para revelar de forma oportuna, pelo espírito de distração, atenta a palavra, em nome de Jesus, escute agora. Toda hora que vamos, seja agora, em nome de Jesus, bendita a vida, pode te louvar, nós declaramos. Que toda hora que levanta, que não leva, chover, sabe disso, vai com puxa a vida, vai com consiga, vai com o estado, vai com a cruz. A chuveira da vida de carro, a criança não pode, pode, em nome de Jesus, para começar a voltar na minha vida, para eu ver o espírito de liberdade, alguma situação de muita carne enferma. Nós declaramos agora que todo mal no sangue, na corrente feminina, eu vou esperar ela mais. Não pode ser o mal de pai, de diabetes, pai, o espírito de morte. Nós declaramos que esse mal não vai destruir o povo. Se não entra mais na corrente feminina, eu não preciso ser um caminho cardíaco, pronto, para ter, Senhor, virtude espiritual, para suportar a pressão de Jesus dias. Pai, que a emoção para que o corpo dele possa ter paz da palavra, porque nós sabemos que o Senhor te arroga e a alma que foi chegada, o que o Senhor está voltando, e logo em breve, Senhor, caramba, glória a Deus! Mais uma vez, nessa noite, o Espírito estará no nosso meio para ter uma parte de sempre, vai ter um nome do pecado, da justiça e do juízo. Só quem ama Cristo aponta bem forte. Eu estava no lugar às 3 para 5 horas da tarde, pedindo a Deus uma revelação dessa noite. Glória a Deus. E o Espírito de Deus me envolveu nessa revelação, dizendo para mim que hoje Ele tinha escolhido essa mensagem para nos revelar aquilo que só Ele pode revelar, né? Todo esse despertamento doado por Deus à terra, para nós que somos seus servos, é um presente dele. Percebam que você agora, alguma época atrás, era um homem que andava segundo a sua virtude, ou seja, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria capacidade, pela sua própria força, pela sua própria razão, pela sua própria emoção. Então, quando você escolheu a Deus servir, logo o Senhor assumiu o controle da sua vida, porque você não escolheu subir. Você disse, Pai, a partir de hoje não vive mais eu, mas o Senhor vive em mim. Então, Ele tomou a atenção da tua história, da tua vida, começou a transformar o teu caráter, continuar o teu ser ajustado a todo momento. E quando no início todos os homens de Deus se apostam dessa virtude de sorte que Deus os presenteia com o seu poder, não no decorrer da caminhada, nós esquecemos de todo o presente que o Senhor tem nos iniciado, que é a salvação do logo. Nós desacreditamos na revelação do Espírito que nos traz essa mensagem tão poderosa através dessa parábola, que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja deixou de ser uma mensagem privilegiada, porque assusta um pouco o povo. E nessa parte das grandes igrejas, de economia de todas elas, ou seja, de ignorância de todo o continente, acreditar que Deus, Ele é um Deus que favorece essa igreja mais pela prosperidade daqueles que conduz a finança do que a revelação de um patrimônio eterno, que não vai se acabar, porque Deus tem que sobra na terra. Aquilo que Ele pode te oferecer, que lá pela sua vida, os sinais serão acrescidos na sua história, você será envolvido pela prosperidade de forma totalmente natural. Porque Deus faz riqueza, tudo a barra da igreja, que a igreja se levante para o despertamento. Até aqui na barra, até alguns minutos, talvez não seja ao menos desse mundo Deus dessa palavra. É minha vida, glória do céu, pode ser agora. Você pegou e agora vai ser hoje. Pode ser agora. Glória a Deus, quando Jesus ele quer falar de alguma circunstância, objetivo ou não, de forma parcial, de forma integral, de forma toda, através de palavras, Jesus ele sabe como convencer homens, ele sabe convencer através dos sinais, por exemplo, alguém sensível para entender quando as pessoas da madrugada, você jogava,
levanta despertado por Deus, o Senhor te incomoda, dizendo, olha aquilo que eu coloquei no altar, o Espírito de vida começa a inserir dentro da sua alma, o Deus do seu estado, você olha para alguém na sua família, nem sabe que está passado, os cabelos de Deus, dizendo, Senhor, eu te rogo hoje, abre esse meu entendimento da minha alma, levanta ela, desperta ela, você está aqui dizendo a sua igreja, abre a sua boca para dizer ao mundo que ele virá. Aqui nessa noite, em casa de braço, não bate nas mãos do líder desconhecido, quando seu corpo retalhado, igual o pastor está pregando aqui. Cansado pela rotina diária de fazer aquilo com amor, que eu gostaria de estar muito mais seguro, toda a vida nessa noite, mas a glória a Deus aprende a Deus, verdadeiro, essas circunstâncias na igreja para você, que não importa a maneira que você está, não importa aquilo que está afetando a sua família, a sua casa, a sua cidade, não importa, é que lá no céu tem dor, não tem tristeza. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Muitos estão sendo simples, pouca coisa. A gente com medo de negar o sentido errado na sua vida, por exemplo, o patrão manda você não diga semente, porque tem medo de perder o emprego. Alguém diz para você fazer algo dentro da sua casa, da sua família, tal, não sei. Mas você pode entender dessa forma o homem, o interesse do homem, mas muitas vezes não tem que perder o arrebatamento. Não tem que perder a salvação, não tem que perder a sua de emprego. E presente naqueles meses eu já perdo para aquilo. Estamos vivendo uma época onde a igreja perdeu a direção, perdeu o sentimento da realidade daquilo que vamos fazer no meio da organização, as almas. Apenas na terra, seu único patrimônio se chama alma, está comigo, almas. Esse é o foco de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. É aquilo que o Senhor fez para nós entendermos ser a discípula de Cristo, significa renunciar a sua própria vontade. Significa parte, significa sofrer, significa ter estado dizendo, batalhar em outras coisas que Deus está batalhando para viver nas portas do céu, abertas para a igreja, para a vida dele, assim como para a sua família. A caminhada é o campo natural, é acreditar que mesmo pode ser que outros que não têm na sua virtude, na virtude de estar em você, existe Deus no céu. Que Deus vai permitir que aquele que é fiel cumprirá. Olha que eu vou dizer assim hoje. Deus tem um encontro contigo. Só para ele, aplauda ele. Então, segundo Jesus começa a contar uma linda história, eu quero dividir com você. Ele pega todos os seus discípulos e diz: o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Diga comigo, 10 virgens. Que caminham com as suas lâmpadas no mesmo rumo de uma direção. Diga comigo, a direção é encontrar o esposo. Quem tem o objetivo de encontrar o esposo? Amém? Todos aqui têm o mesmo objetivo. Assim é o objetivo de 10 virgens, mas existe um porém em toda essa situação. Pergunta para mim, qual é, pastor? O porém é que na caminhada 5 acabam rompendo o caminho, um espírito de orgulho perverso na retidão de Cristo. Ou seja, metade da população mundial está caminhando para a sua própria derrota, está vivendo para a sua própria destruição. Está buscando algo que não poderá aliviar a dor dela no futuro vindouro, de sorte que a promessa para aqueles que não têm a revelação de Deus, que não acreditam na promessa do arrebatamento, que são crédulos por natureza. A sua parte de certo não é com Deus por toda a eternidade, e isso dói quando falamos. No instrumento de vida existem 10 virgens, e de 5 prudentes, e 5 loucas, Deus está dizendo que aquilo que Malaquias disse nunca falhará, de certo
no capítulo 3, fala que o sistema, uma profecia espiritual, uma revelação plena de Deus. E no versículo 18, ele diz que Deus tem dois povos, diga comigo, Deus tem dois povos. Um dos povos são os filhos da escravidão, os que pervertem o caminho através daquilo que aconteceu desde o tempo de Abraão. Segundo a Bíblia nos conta que a escrava, ela, depois de ter um filho, acabou se virando contra a sua senhora, por nome de Sara. E com a permissão de Deus, a Bíblia diz que ela foi expulsa do local onde Deus havia galgado para ela sonhar a vida inteira em pecar. Então a Bíblia diz que Ismael ele sai fora daquilo que é a retidão de Deus. Começa a pular de Isaac, como filho da carne, começa a tentar desmotivar o homem que havia sido escolhido por uma grande promessa e vai ser assim, filho. Ele tirava o gravado. Em nossas vidas, tem alguém que vai se levantar para tentar nos barrar, entristecer a nossa vida, tentar tirar de nós uma coisa incondicional que Deus lhe coloca através do seu espírito, um amor condicional. Ah, Deus, eu deveria ser o que ele faz, eu deveria ser o que ele pode dar. Amar Deus é amar especialmente se falando da igreja, que caminhavam em uma mesma visão, todas elas se encontram escuras.